Olá pessoal, estamos aqui com mais questões de informática para concursos e hoje nós trazemos aqui 3 questões de impressora. A nossa primeira questão é da VUNESP de 2018. Se você viu o vídeo anterior, nós temos 3 questões dessa banca, no vídeo número 31. Vamos para essa questão aqui. O tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão é conhecido como impressora. Pessoal, antes da gente ver quais os tipos de impressora nós temos aqui, nós temos que entender o que é o toner. O toner basicamente é uma tinta em pó que é utilizada por determinadas impressoras para impressão, de textos e de imagens no papel. As partículas do toner elas são transferidas para o papel basicamente por cargas magnéticas e pela fricção, e também por conta do calor que é emitido pelo rolo fusor desses tipos de impressora. Então todo esse processo vai gerar a impressão no papel, certo? Então o toner ele é uma tinta em pó, que é utilizada por determinadas impressoras. Vamos ver as opções que nós temos. Letra A, impressora de impacto. Pessoal, a impressora de impacto é uma impressora que se utiliza de processos mecânicos para funcionar. E qual o exemplo mais clássico de uma impressora de impacto? É a impressora matricial. É uma impressora que utiliza agulhas e essas agulhas, ao pressionar a fita de impressão, que é uma fita que possui tinta, ela transfere o que você quer para o papel. Então, como nós estamos falando de uma impressora que utiliza uma fita para transmitir essa impressão para o papel, então a nossa opção A está incorreta. Mas eu já posso também eliminar outra opção aqui, que é a letra C, a matricial. Eu acabei de dizer a vocês que a impressora de impacto tem como principal exemplo a impressora matricial, ou seja, uma impressora de impacto é a mesma impressora matricial. Então você pode já eliminar duas opções, a letra A e a letra C. Vamos para a letra B, jato de tinta. A jato de tinta já é uma impressora que se utiliza de uma cabeça de impressão. Essa cabeça de impressão ela possui milhares de furinhos onde saem gotículas de tinta, e essas gotículas de tinta é que vão, através de uma programação, se misturar e transmitir a impressão para o papel. Portanto, se é uma impressora que utiliza uma tinta líquida, no caso, se ela forma gotículas, é líquida. Então, ela não utiliza o toner. Portanto, a letra B está incorreta também. Vamos para a letra D, impressora térmica. O que é uma impressora térmica, pessoal? A impressora térmica basicamente é aquela impressora que é utilizada em supermercados, nos caixas dos supermercados ou em lojas, para impressão de cupom fiscal. E como é que ela funciona? Ela possui uma cabeça de impressão que é térmica e ela, ao entrar em contato com o tipo específico de papel daquela impressora, ela forma a impressão através da temperatura. Ela vai pressionar a cabeça de impressão naquele tipo de papel e pela temperatura ela vai escurecer o lugar que ela quer, o lugar exato da impressão. Então ela é formada através do calor. Então por isso ela é chamada de térmica. Então ela nem utiliza tinta, na verdade. Portanto a letra D está incorreta também. Vamos para a letra E, que é a nossa resposta correta. E eu acho que ao explicar sobre o toner, você já sabe basicamente como funciona a impressora laser, É uma impressora que possui um cilindro de fusão, e é uma impressora que imprime através de cargas magnéticas e da fricção, e também utilizando o calor, O calor do cilindro de fusão que ela possui para transmitir a impressão para o papel. É uma questão interessante, mas que é bom para você ter uma ideia, de cada tipo de impressora, como ela é utilizada, qual tipo de material ela utiliza. Vamos para a nossa próxima questão.
Pois bem, pessoal, estamos aqui com mais uma questão, dessa vez da DEPSEC 2018. A impressora é um dispositivo clássico de saída onde a informação processada em um computador pode ser convertida em símbolos impressos. Ainda sobre este periférico, marque a alternativa correta. Vamos para a letra A. As impressoras matriciais produzem caracteres em formas de pontos com gotas de tintas que é depositada no papel e secada em forma de calor. Pessoal, essa letra A já pode ser eliminada por essa parte aqui, ó, gotas de tintas. Eu falei na questão anterior que a impressora matricial ela utiliza agulhas em fitas de tinta e não gotas de tinta. Portanto, a letra A está incorreta. Vamos para a letra B. As impressoras a laser se tornaram populares com o advento dos modelos mais econômicos, com a fabricação de impressoras com custo e desempenho extraordinários, tendo como modo de funcionamento um mecanismo semelhante ao das copiadoras de documentos. Pessoal, a nossa resposta é a letra B. A resposta correta é a letra B. Por quê? As impressoras, né, as copiadoras de documentos, elas trabalham nesse sentido, né? Elas possuem também um cilindro de fusão, né, e elas utilizam toner como tinta. Então, da mesma forma que a laser utiliza, as copiadoras também utilizam o toner e realizam o mesmo processo de impressão das impressoras a laser, certo? Então vamos para a letra C, vamos saber por que as outras estão incorretas. Letra C. As impressoras matriciais utilizam somente papel em formato A4 em sua bandeja de impressão. Pessoal, essa aqui está incorreta porque além do papel de tamanho A4, as impressoras matriciais também utilizam o papel contínuo. Não sei se vocês já viram isso, né? Porque impressora matricial é uma coisa que não se utiliza tanto mais hoje em dia. O papel contínuo é um papel utilizado especificamente nas impressoras matriciais e são papéis que vêm unidos uns nos outros e têm nas suas bordas pequenos furos que são específicos para serem colocados nas impressoras matriciais. Eu vou colocar aqui em cima uma imagem de um papel contínuo para vocês terem uma ideia de como ele é. Então, portanto, a letra C está incorreta justamente por isso, porque ele, além do papel A4, ele também utiliza o papel contínuo. Vamos para a letra D. Por sua flexibilidade e baixo custo, as impressoras jato de tinta são mais usadas em ambientes corporativos de alta demanda de impressão, fazendo uso inclusive de cartuchos coloridos, visando diminuição de custo de impressão e melhor qualidade dos documentos. Essa aqui está incorreta, pessoal, porque as impressoras jato de tinta elas não são impressoras para alta demanda. Elas são impressoras que imprimem com qualidade, mas ainda assim as impressoras laser, que também imprimem colorido, elas imprimem em altíssima qualidade e com um custo de impressão menor, por conta que a impressora laser utiliza o toner e não os cartuchos coloridos. Ou seja, além de ser mais econômica, ela possui maior qualidade e trabalha com maior demanda do que uma impressora jato de tinta. Portanto, essa letra D está incorreta. E por fim, a letra E. Apesar do crescimento do uso das impressoras a laser no mercado corporativo, a falta de possibilidade de recarga dos toners dificulta a adoção em larga escala, aumentando muito o custo da impressão. Pessoal, isso aqui está completamente incorreto. Por quê? Porque os toners podem ser recarregados sim. Então, por isso ela está incorreta. Eu espero que tenha ficado claro essa questão. E vamos para a nossa última questão. Essa é uma questão da NUCEP 2014. As figuras abaixo mostram exemplos de conectores. Aponte a alternativa correta quanto à sequência de tipos de cabos.
Pessoal, quando ele fala aqui sequência dos tipos de cabos, então eles estão falando respectivamente. Se houver os conectores corretos, né, em determinada opção e não estiverem na ordem que eles estão apresentando, então está incorreto, certo? Então vamos para a letra A. USB, HDMI e paralelo de impressora. Antes eu gostaria de chamar a atenção para vocês de que todas as últimas opções são paralelo de impressora, ou seja, esse cabo aqui, eu já risquei por cima dele, é um cabo paralelo de impressora. Esse daí não tem como errar, porque todas as opções têm a última opção como paralelo de impressora. Esse é um cabo que eu já falei em outra questão, que não é um cabo mais tão utilizado como antigamente, né? Esse cabo geralmente era utilizado em impressoras matriciais. Hoje em dia a maioria das impressoras utilizam o cabo USB. Pronto, eu já disse qual é o tipo de cabo do meio, então você já tem uma ideia para poder responder as outras. Vamos para a letra B. Cabo serial de impressora, USB e paralelo de impressora. Só esqueci de dizer que a letra A está incorreta, né? Aqui na letra B você pode ver que o USB, né, que eu já falei, né, que é o do meio, e paralelo de impressora estão corretos. Aqui tem serial de impressora. Será que isso aqui é um cabo serial de impressora? O que é um cabo serial de impressora? Os cabos seriais de impressora geralmente são utilizados naquela impressora que eu falei na questão anterior, a impressora térmica, aquela impressorazinha para impressão de cupons fiscais. Então, esse cabo é utilizado nela. Mas não, o primeiro cabo não é serial de impressora, então nós podemos marcar como incorreta. Vamos para a letra C. VGA, HDMI e paralelo de impressora. Bom, se nós já sabemos que o do meio não é HDMI, é um USB, então essa também está incorreta. VGA é um cabo de vídeo, né? Um cabo de vídeo utilizado em monitores, basicamente. O que não é o caso desse cabo aqui. Esse aqui é o cabo HDMI, que é um cabo de áudio e vídeo. Por isso a letra C está incorreta. Vamos para a letra D, HDMI, USB e paralelo de impressora. Estamos aqui com a nossa resposta correta. Se você perceber, no início eu disse que podem haver opções com os cabos referentes aqui às imagens, mas não na mesma ordem. É o que acontece na letra A. USB, HDMI, paralelo de impressora. São os três cabos que estão sendo apresentados aqui, mas não na ordem, né? Porque ele pede na sequência dos tipos de cabos, não na ordem que está sendo apresentado aqui, certo? Então, portanto, a resposta correta é a letra D. E a letra E? Super VGA, VGA e paralelo de impressora. Tanto o Super VGA quanto o VGA são conectores de vídeo, né, utilizados, são um pouco antigos, né? Já que a maioria dos cabos de áudio e vídeo estão sendo substituídos pelo HDMI. Assim como a maioria dos cabos de impressora e de outros periféricos, como mouse, teclado no computador, estão sendo substituídos pelo USB. Né? Quase todos os periféricos hoje utilizam o USB, caixinhas de som também utilizam USB, microfones utilizam USB. Então, é um tipo de conector que está se tornando universal, né? Portanto, a letra E está incorreta. Eu espero que vocês tenham compreendido a questão. É uma questão tanto quanto tranquila para fazer, né? Já que são cabos, principalmente esses dois, são cabos bem comuns na nossa vida hoje em dia, quando é relacionado a computadores. Esse daqui nem tanto, mas como eu disse, eles deram uma colher de chá e colocaram em todas as respostas o cabo paralelo de impressora como o último. Então não tinha como errar, certo? Eu espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima. E se você gostou do vídeo, dê um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!